Olá a todos. Gostaria de agradecer a participação de todos, a audiência, especialmente agradecer nesse nosso primeiro episódio, nossa primeira série de Pecuária em Ação, da médica veterinária Carolina de Souza, Oliveira de Souza. Agora ela vai se apresentar rapidinho. Já se apresenta aí. Eu falo um pouco dela, que é editora da revista Pecuária Sul, médica veterinária, que nem eu falei, trabalha em bovinos de corte, trabalha com bovinos de corte, trabalha dentro do sistema, trabalha com comunicação, e hoje em dia isso é tão importante. Então, para começar essa nossa série de vídeos, relacionando também com o que a gente já apresentou no primeiro vídeo da outra série, de pecuária em 30 minutos, nada mais correto e justo do que convidar a própria Carol, eu chamo ela assim, para falar um pouco para nós sobre ela, sobre a trajetória, sobre a revista, comunicação e um pouco mais nessa nossa meia hora de bate-papo. Carol, muito obrigado. Eu queria que inicialmente tu te apresentasse, falasse um pouco da tua trajetória e da revista, da ideia e tudo mais, e depois a gente segue conversando. Então tá, oi pessoal, tudo bom? Primeiro eu vou agradecer também, né, Cássio, o convite e essa parceria aí de vocês da Universidade de Pelotas, tu como coordenador dessa parceria conosco, né, da revista Pecuária Sul, e agora esse convite para o Pecuária, para o primeiro episódio do Pecuária em Ação. Bom, eu sou médica veterinária, como o Cássio falou, tenho mestrado no agronegócio e doutorado em produção animal, na zootecnia. E essa e sempre trabalhei na área de bovinos, né? E essa ideia da revista Pecuária Sul veio durante o doutorado, né? Eu e o meu marido, que é o coordenador da parte comercial da revista, o Paulo, que é zootecnista, tivemos essa ideia numa viagem para os Estados Unidos de, de trazer uma revista regional, uma revista que fosse a cara do sul, né? Do sul do Brasil, aquela pecuária mais das raças europeias, uma pecuária mais subtropical, temperada, né? Que nós não tínhamos isso ainda naquela época. Então, essa revista é feita por uma veterinária e um zootecnista. É baseado em artigos técnicos, numa linguagem fácil, numa linguagem prática, voltada para produtores rurais, pecuaristas e técnicos da área. Então, aí a gente tem parceria com várias universidades, com vários pessoal que está no campo também, consultorias, e vocês são um caderno muito legal que nós temos lá na revista Pecuária Azul. É, que legal, eu entendo bem isso, até na época quando eu te procurei por isso, e até eu não lembrava de ter sido uma ideia surgida lá nos Estados Unidos, que lá é um dos poucos lugares, eu não conheço o mundo inteiro, óbvio, mas é um dos lugares onde mais essa informação ligando diretamente com o produtor, mais funciona, né? A extensão funciona muito, né? E até quando surgiu essa ideia, que eu te procurei era exatamente isso. Vamos tentar levar um pouco do que a gente produz, do que a gente tem de conhecimento, até as pessoas que mais precisam, né? Que é quem nos É, sustenta isso, mesmo. isso era uma ideia, e é um foco da revista, né? A universidade produz tanta coisa, né? Os campos universitários, as pós-graduações produzem tanta coisa e muitas vezes não chega onde tem que chegar, né? Que é no produtor rural, que é para gerar desenvolvimento para ele. Então, por que que a gente não faz uma revista com uma linguagem, adapta, né? Pega um Uhum. artigo científico, que é o que vocês fazem, e transforma um pouco para uma linguagem mais fácil, mais prática, não deixa a base técnica, né? A base técnica continua ali, a prova, a experimentação, né? Mas que sirva de base para o produtor rural, né? A revista, por exemplo, ela é colecionável. Então, ela é atemporal, a gente nem publica mais meses, ano, ela tá só as edições. E a gente tem muita gente colecionando a revista porque é uma maneira de consultar fácil. Às Exatamente. vezes tem uma foto, às vezes tem uma tabela, uma figura. Ah, me lembrei disso, vou lá, né? E que chega, e que tá, graças a Deus, chegando aonde tem que chegar e comunicando, né? Como tem que comunicar.
E é exatamente isso. E sobre, especificamente, como é que tu acha que tu vê a comunicação gerando a informação e o produtor utilizando essa informação, já tem algum retorno disso? Como é que tu tem visto essa questão? Cássio, por exemplo, eu vou falar um pouquinho da revista, como que ela chega, né? A revista ela tem a versão digital. Essa versão digital é um PDF, é um link. Ele é gratuito, ele está no nosso site à disposição de todos, é só baixar. E esse link a gente gera e distribui, tanto é que chega em grupos de WhatsApp de produtores hoje. Esses dias eu recebi um feedback do Paraná, um grupo lá de produtores do Paraná que chegou a revista. Quem quiser assinar, chama a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelas redes sociais, e aí a gente faz a assinatura da versão impressa. Mas ela está chegando na versão do mais, que é o que a gente espera, Hum, né? Porque o meio digital hoje, né, a gente consegue chegar. E essa comunicação, isso sempre foi uma preocupação da revista. Essa comunicação ser assertiva, né? Porque o que que nós vemos muito hoje? Tá todo mundo comunicando e informando, né? hum, Ó, a internet, as redes sociais, né? Conseguiu, faz isso, todo mundo comunica, todo mundo. Mas e essa comunicação chega de forma assertiva? A pessoa que está recebendo essa comunicação, ela consegue, né, ser comunicada? Porque vamos botar um exemplo nós aqui. Dentro da pecuária de corte, a gente tem um mundo vasto, né? Por exemplo, tu, como professor, comunica para alunos e uhum, produtores. Essa linguagem muitas vezes não é igual, uhum, né? Para alunos, a gente tem que chegar de uma maneira, para produtores de outra. Dentro da porteira, para os funcionários, é de uma outra abordagem, né? E muitas vezes a gente vê assim que é uma comunicação geral. Todo mundo tem que entender e não entende. Muitas vezes a gente acha que a gente fez a comunicação e ela não foi recebida da melhor forma. Uma outra coisa que eu gosto de colocar, e a comunicação fora da porteira? Fora da porteira, eu digo, não é para leigos, não é para o pessoal da cidade, mas dentro da empresa, com um colega de trabalho, dentro da consultoria. Tudo isso é linguagem, uma linguagem diferente, né? E a revista, ela tem essa linguagem fácil, prática, né? Muitas vezes a gente traz fontes de inspiração, né? Como a gente coloca, né? Que são os nossos cases. A gente vai lá na propriedade, conversa com o produtor e coloca a nossa forma a nossa visão de como a gente foi lá. Não é a visão do produtor, não é a visão do dono, mas a nossa, como técnicos da área que somos, como que é a nossa visão? Tanto que quando a gente vai numa propriedade e a gente visita e só agradecer a todos os produtores que nos receberam, porque eles abrem as porteiras e a gente diz, não é uma visita cortesia, a gente precisa de dados técnicos. E uhum, eles nos expõem os dados e tudo certo. Por quê? Porque a gente tem que mostrar e tem que provar dentro da revista, ó, esse produtor lá naquela região está usando essa ferramenta, essa tecnologia, esse manejo e está dando certo. O leitor, o que que faz? Mas aqui na minha propriedade eu poderia colocar só esse pedacinho que ele usou, adaptar para minha claro. propriedade e posso usar e dar certo. Entendeu? Não é que o cara tem que pegar todo o pacote e usar. Eu sempre digo assim, só se ele se mexeu na cadeira lendo a revista já fez o papel dela. Me fez pensar, botou atrás da orelha. E É. depois o produtor vai, fala com outro, uma consultoria, fala com o professor, e aquilo vai gerando, mas ele tem aquela informação, ele recebeu aquela informação da revista, ele viu que aquele produtor está usando, muitas vezes numa área pequena, muitas vezes numa área grande, e tu adapta para o teu ambiente, né? Então já Muitas tem vezes. esses retornos assim do produtor que Sim, isso deve ser muito legal. o WhatsApp é muito legal, né? Porque tu recebe os feedbacks através do WhatsApp. Quando a gente vai em dia de campo, quando a gente sai, assim, em feiras, a gente nota, assim, o pessoal chama, o pessoal vem conversar, né? E isso é muito legal, esse retorno, que tem um feedback bem legal, assim, a gente está bem feliz, assim, com esse trabalho, assim.
E eu acho assim, só complementando de novo, a nossa pecuária, ela, por mais que a gente esteja considerando um estado só, e nós temos todos uma peculiaridades assim, mas ela é muito, tem muitas variações. E agora esse ponto mesmo que tu falas de quem sabe fazer um ajuste, uma adaptação, que é muito, eu vejo em outros lugares, principalmente fora do país, lá nos Estados Unidos mesmo, é muito específico, um pacote geralmente serve para várias outras propriedades, mas aqui não, aí tem uma propriedade muito diversificada, tem propriedades que estão já fazem principalmente ultimamente por causa da agricultura, né? Nos ensinou muita coisa em termos de Sim. adoção de tecnologia, fazer conta, coisas assim. E tem outros que ainda estão começando ainda, né? Então é difícil da gente, ó, isso aqui é o pacote, adote. Não, a gente tem que ter esse cuidado porque tem uma variação muito grande. E tendo adaptações, quem aproveita essa informação de uma forma ou de outra já é um grande resultado, né? Não, e tu sabe, Cássio, que a gente conversa dentro aqui da equipe da revista que a gente não defende nada. Por exemplo, não defende um pacote tecnológico, não defende um produto, não. A gente promove todos eles. Uhum. Se tem um técnico, se tem um produtor que quer conversar conosco, vamos ver o que que serve, o que que não serve para mostrar para a revista. Por quê? Porque não tem uma receita de bolo. Eu não posso defender um produto só, sendo que tem 20, 10, 20 dentro da região e dentro da pecuária circulando e que funciona no seu caso, né? Então, muitas vezes, porque vocês defendem uma coisa. Não, a gente não defende nada. A gente promove o desenvolvimento da pecuária. É isso que é o nosso objetivo. Ser uma ferramenta, né? Uma ferramenta a mais, né? Para desenvolver a pecuária. E isso é excelente agora, puxando um pouco para um outro assunto que é importantíssimo para nós, porque muitas vezes, que nem dentro da porteira, com tecnologias, com ferramentas, a gente estuda, gosta, está bem informado, é ótimo, funciona, mas tem um outro papel da revista, que até eu comentei ainda na reunião do NES, porque eu te falei, pô, que teve bastante repercussão, que é a questão aí da carne. Vamos falar de uma coisa que é o nosso produto final, coisa, algo que a gente adora, né? E principalmente eu, como professor, e tenho tido bastante dificuldade, assim, porque mudou muito as gerações, e eu sou professor há 12 anos, mas mudou 12 anos hoje em dia, equivale a 40 tempos atrás. É, Hoje mesmo, começando o semestre aqui na universidade, ainda a gente escuta muita coisa dentro da universidade, de pouca informação dos estudantes com relação à carne, né? Então, os cadernos, principalmente até, vou ser honesto, até para nós mesmos, sobre benefícios, sobre, enfim, de consumo, para mim, me ajuda bastante até para argumentações, que às vezes a gente foca na parte olha que técnica de legal. dentro da porteira, mas para fora também, até de conscientização, né? Então, isso eu acho que é um excelente trabalho, já que a gente está falando de comunicação, né? Não só de comunicar e de conscientizar o nosso público, mas também o público geral, através de nós, obviamente, né? Então, isso eu acho uma Claro. boa ideia, né? Essa ideia do caderno do cargo de saúde, sabe, que nos surpreendeu. Porque o que que aconteceu? Eu tinha uma preocupação, o Paulo também, a gente conversa muito sobre isso. Porque a gente sempre via assim, do pasto ao prato. Chega no prato, deu. A gente não via mais o que que vinha posterior. Quando tu consome, o que que acontece? Era uma preocupação minha. A gente conversas assim, sabe? Aquelas conversas de dia a dia. Tá, mas quando come, o que que acontece? Porque muitas vezes a gente se questiona. Muitas vezes o produtor rural, eu já tive exemplos assim de produtor rural de perto, que ele passou a comer menos carne. O cara produz a carne, o cara sabe o que está produzindo, vendia para o frigorífico e ele foi no médico, o médico disse para ele reduzir carne. Ele tá contra o sistema dele, né? Uhum, Por uhum. quê? Por falta de conhecimento, né? Porque eu tenho colesterol alto, então eu vou diminuir, eu vou passar a comer 2 a 3 vezes carne por semana. Esses dias eu até falei para um pessoal aqui, a gente mora em Porto Alegre, estava numa festa de aniversário. E aí uma mãe, amiga, ela disse, não, eu tô com colesterol alto e a nutricionista pediu para mim comer carne 2 vezes na semana. Eu disse para ela, não me aguentei.
Eu disse, olha, não faz isso. Eu disse para ela, por favor, não faz isso. Eu vou te mandar uns links, eu vou te mandar uns estudos, e tu, por favor, lê. Mas não faz isso. Sabe, porque eu fiquei tão assim, não tem informação, não Uhum, chega informação, né? E aí, como tu tá falando, te ajuda, ajuda um monte de gente, porque assim, vem a produção, tá, e aí o consumo, o que que a gente vai, por que que a gente não pode comer tanta carne, mas, sabe? E não é assim, né? E isso, Cássio, agora tu falou em geração 12 anos, há 12 anos atrás a gente não ouvia falar sobre não, carne, sobre a não. saúde e carne. E o Então, sistema como um imagina. todo. Hoje nós começamos o semestre e vamos falar que nós somos colegas, né? Então, na turma da veterinária, cada vez aumenta mais, porque a 12, eu, na minha época, nem pensar ter, por exemplo, pessoas vegetarianas, veganas dentro da sala de aula. E o número cada vez aumenta. E o meu colega que divide disciplina comigo, ele sempre faz questão, até porque ele defende muito isso, do consumo de carne e do sistema, que é uma parte que ele fala na disciplina, e ele Sim. pergunta, e uma das respostas foi, aí já um pouquinho, não só por essa parte, mas também bem-estar animal, eu não consumo carne. Aí, poxa, é o nosso trabalho, daqui a pouco é o mercado que vai estar empregando, então, de novo, comunicação. A gente tem que, além de fazer nosso trabalho para aumentar níveis produtivos, alcançar excelência, a gente tem que continuar cuidando o consumidor, a sociedade em geral, porque mesmo dentro da universidade, onde teoricamente teria todas as informações possíveis, se sofre dessa falta de conhecimento, né? E eu sempre, isso é uma coisa que eu gosto de dizer assim, e não ser uma comunicação que rebate, Uhum, sabe? Aquela coisa assim, ai, a gente toma pau sobre carne todos os dias, né? Mas a gente só rebater, não, vamos mostrar por que que não é assim, por que que não é assim. Não quer consumir carne, não tem problema por gosto. Agora, o que não pode é falar que é por falta de bem-estar animal, que é por sustentabilidade. Isso não é uma verdade e a gente tem, né, e nós temos muitos estudos sobre isso, né? Só que tem que chegar no pessoal. E o caderno de saúde veio assim e surpreende, porque aí, Cássio, a revista ela passou a atingir um outro público, uhum, eu imagino, né? um público que é saber de saúde. E a gente tem muito feedback desse público que procurou, que não é técnico, que não é da área, que está olhando a revista, que está lendo a revista, e aí ela já começa a saber como é a produção. Já esclarece Olha que todo, né? legal essa fazenda que vocês foram, tem isso e isso, olha É. que interessante, entendeu? E tu já começa a trabalhar um outro público. Esse público que chegou por causa do caderno de saúde, para nós nos surpreendeu, que não Uhum, era o nosso foco, né? Mas e aí eles começam, já nos deram vários feedbacks assim, mas dá para ler a revista, porque é uma linguagem fácil, eu consegui entender. Ah, tem alguma palavrinha, que essas palavras vão ir, sim, vai né? ter. É a nossa área, né? Mas aí eu consigo entender, eu consigo procurar o que que é, e, pá, 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 e vai, sabe? Então isso tá nos surpreendendo, assim, positivamente. Não, excelente. Tá, e no geral, além dos outros cadernos, quais outros cadernos tu pode, além desse caderno, quais outros tu pode chamar a atenção, assim, que tem um bom retorno, que o pessoal, que tem uma linguagem mais direta, enfim. Bom, o caderno de vocês. Uhum, É um que a gente recebe bastante feedback. Esses dias eu recebi um feedback dele, num professor de uma universidade, não sei dizer universidade, não era aqui do estado. E ele disse: li aquele caderno sobre desenvolvimento de novilhas, muito legal, porque é um caderno que traz uma coisa de fora, que uhum. vem dos Estados Unidos. E eu acho que isso chamou muito a atenção do Ah, pessoal. tá. E isso é outra coisa que eu acho que a gente tem que continuar mostrando. Exemplos de fora Uhum. que tu pode adaptar Claro. e colocar aqui, como vocês colocam. Ó, lá, aquele, agora do último que foi sobre a condição corporal, né? Aumentar aquela escala de condição corporal. Aquilo dá pra gente fazer aqui, Uhum, treinando pessoas, né? E aí tu consegue, como é que tu diz ali no caderno, ser mais, ter uma maior assertividade naquilo, né? uhum. Não só naquela escala nossa. Então, essas.
esses detalhes, assim, por exemplo, trazer exemplos de fora dá bastante feedback, né? Nós temos o caderno do professor Saul lá do Encorte, que é o nosso mais velho caderno, né? Como eu digo, mais antigo. Entrou o pessoal da Uruguaiana lá também. Nós temos as partes de consultorias ali de particulares, né? Que é o pessoal que está no campo, que eles estão rodando, e trazendo a aí eles vivência. escrevem, estão vivendo. Então é aquela vivência assim, dentro da universidade, a gente conseguiu englobar, né? Dentro da universidade, fora a Uhum. parte particular de atendimento à propriedade, o pessoal da nutrição, o pessoal da saúde, né? Aí coloca a gente consegue nós irmos em propriedades. As propriedades que a gente vai é assim, nós vamos. Pé no chão, pé no barro mesmo. Vamos lá, visitamos, passando um dia, fizemos entrevista, fizemos fotos. Agora a gente foi até chamado para um dia de campo, para ficar lá durante o dia de campo e trazer as novidades. Lá durante o dia de campo nos deram um feedback muito legal, a gente voltou muito Legal. faceiro de lá, né? E eu adoro, né? Eu particularmente, para mim, a parte mais legal da revista é ir nos lugares. A gente é super Sim, bem recebido e e a gente já vive isso, mas aí tu conversar com outras pessoas que têm outro olhar, óbvio. né? Que tem outra visão, né? Que traz o detalhe para ti, olha, isso é legal da gente abordar na revista, né? Então são essas coisas que fazem Ah, acontecer. excelente. Bom, e para terminar, nós já estamos quase chegando no finalzinho. Eu queria um recado, assim, um pensamento teu. Para onde nós vamos na pecuária de corte? Quais tua visão disso? Novos rumos? Para onde a gente tem que nos atentar daqui para frente? Ah, isso é difícil de responder, né? Deixar uma pergunta bem ampla. Mas sabe o que que a gente está vendo, né? É uma turbulência no setor, né? No setor pecuário, e agora nós estamos trocando de ciclo pecuário. Antes era uma baixa, agora nós estamos em alta. Uhum. A parte de matéria-prima está uma loucura de produto de matéria-prima, preços, né? A falta também no mercado, né? Outra coisa que é essa turbulência que a gente já falou, a parte de saúde, a parte ligada de carne e saúde, tá um foco muito grande nisso, né? Tanto para o bem quanto para o mal. A gente viu a questão das Olimpíadas, né? Uhum. A parte de meio ambiente, gases de efeito estufa. E aí tu imagina com tudo isso, o produtor tem que ir lá continuar produzindo mais, melhor, sendo eficiente para se defender, né? Então, eu acho assim. Isso não vai terminar, isso vai continuar. A tecnologia é uma coisa que veio para ficar. Ah, aí é uma coisa que a gente volta, né, a falar essa amplitude que nós temos de produtor rural e de produção. Muitas vezes uma tecnologia que serve para um não serve para outro. Então a gente acho que a gente não pode abordar a tecnologia geral como um todo, mas abordar sim que ela veio para ficar. Então o produtor tem que se adaptar a isso, né? A gente hoje tem ferramentas de manejo, ferramentas de produto, ferramentas de informação, gestão, então estão tudo aí, é um leque de informação. Aí eu acho que para o futuro e para hoje, para agora, o produtor tem que sentar e ver, planejar, tratar a sua fazenda como uma empresa rural. Isso a gente já vem falando há bastante tempo, né? Mas eu acho que agora nós somos assim, agora vai ter que ser implementado, né? Ela é uma a pecuária é uma coisa apaixonante, né? E muitas vezes a gente leva aquilo na paixão, mas eu acho que agora nós estamos chegando numa parte assim, com essa história de virar o ciclo pecuário, dizer, é agora, vamos colocar em ordem, né, dentro da porteira, vamos planejar, tem muita informação, tem muita coisa boa aí para ser utilizada, ter apoio técnico, né, que eu acho que é uma coisa que falta principalmente em termos de Rio Grande do Sul, né? A gente está vendo que está aumentando, mas ainda tem muito produtor sem esse Uhum. apoio, né? Procurar, não ter medo, conversar, não custa procurar, né? E tá aí, as coisas estão turbulentas, como sempre, mas o produtor segue firme na sua área, produzindo. A revista está aí como uma ferramenta para ajudar, para ser mais uma fonte de informação técnica, com base técnica,
pessoal, com a equipe produzindo coisa boa. E eu acho que é isso. Eu acho que pro futuro vamos produzir mais, melhor e outra coisa, com mais eficiência, né? Eu Exato. acho que hoje a eficiência é uma coisa que pesa muito, né? Ser eficiente no que faz, ser eficiente na sua produção, né? Acho que esses são os caminhos mesmo. Excelente. Bom, Carol, muito obrigado, né, para a gente dar sequência no canal e ter ampliar nossa comunicação. Acho excelente. Agradecer a tua participação. Vão dar continuidade nisso. Quem sabe mais adiante a gente pode abordar um tópico Isso. específico. Mas agora, inicialmente, em termos de comunicação, que era até uma das meus objetivos de ampliar, eu achei fantástico, fundamental a tua participação. Tá bem? Muito obrigado. Cássio, só te agradecer, parabéns pelo esse projeto. Eu acho que tem tudo para dar certo e vamos chegar com essa comunicação bem longe aí. É isso aí. Obrigado. Obrigado, hein? Abraço. Paz.